mando Facebook ou mando... Opa, boa noite a todos que estão aqui, já conectados com a gente aqui. Nosso primeiro Metacast, estamos aqui muito felizes de estar iniciando esse projeto, Metacast 1, agora é uma nova temporada, na frente aqui, Fabrício Lima, Moisés Ricardo, Vinícius, toda uma produção aqui por trás aqui do Metacast aqui da Web TV Castelo do Piauí. Desde já, eu já te agradeço, desde já peço para que você compartilhar a nossa live, a gente vai estar batendo papo, conversando com muitas pessoas aqui, é um projeto novo aqui da Web TV Castelo do Piauí, e desde já queria estar pedindo para você, a gente vai estar ao vivo aí, tanto no Facebook, como também no YouTube, você já pode compartilhar a nossa live, e com certeza você vai estar aqui no nosso Metacast, o podcast que vai mudar a sua mente. E a gente vai estar trazendo esse slogan e você vai entender o porquê que ele tem esse slogan, tá bom? Queria estar agradecendo ao nosso primeiro convidado, ele que é um cara que a gente... Eu falei assim, tinha que ser ele primeiro. Olha aí. Porque a gente tinha que estar conversando muito bacana. Já queria estar agradecendo, dando umas boas noites pro o André. André é um amigo nosso aí do peito e o cara que sempre trouxe algo para a mente, sempre ele trouxe esse tema para a gente estar conversando e a gente vai bater um papo legal. André, cara, muito bem-vindo ao Metacast. Obrigado aí por ter aceitado o convite, ter vindo aqui para a Web TV. Boa noite, cara.
Boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? É um prazer estar aqui, irmão Fabrício, irmão em Cristo. É um prazer também estar aqui com a galera, o Moisés Ricardo e o Vinícius aqui, a galera da produção. E eu fico muito feliz de estar sendo honrado com esse convite, sendo o primeiro, né? E eu creio que o MetaCast vai gerar muitos frutos positivos. E eu fico muito feliz de coração. Quero mandar um alô aí para a galera que está nos acompanhando. Deus abençoe a vida de vocês. Fique nessa live até o final, porque você será abençoado. Tá aí, gente, que bacana demais. Queria agradecer aqui o André e os meninos que estão aqui nos ajudando. Já desde já agradecendo aqui as participações aqui dos nossos internautas. E a Gisélia está lá em São Paulo nos vendo. Olha. Forte abraço para você, Gisélia. Também para a Gilmara, está lá na Itaúna. Meu grande amigo, eu costumo dizer que o Jurandir, ele é um mentor, é um cara que eu admiro, que fala pra gente aí como é que é o certo e o errado, um cara que eu admiro demais. Jurandir, obrigado pela audiência aí, forte abraço, tá bom? A Vanildo tá com a gente, boa noite, o Tony Ferreira, Deus abençoe. Então, já pessoas já estão aqui com a gente aqui ao vivo, a gente desde já agradece. E olha, já vou falando, você pode estar aí fazendo seu comentário, fazendo sua pergunta, comentando, porque a gente vai conversar sobre um tema muito bacana hoje, sobre, André... O poder do evangelho na sociedade. Porque ele abrange muitas coisas e a gente vai conversar sobre isso e sobre outros temas, não vamos ficar somente nesse tema, eu queria estar conversando também com o André sobre outras coisas, porque a gente queria estar trazendo realmente... Porque o MetaCast, ele trata sobre essa questão de mudar a mente. Sim. Então, dentro desse contexto, André, eu já queria estar te perguntando, para o pessoal que tá nos assistindo, eles entender quem é o André. O André era um jovem que vivia perdido no mundo, como muitos, infelizmente, na nossa sociedade vivem. E o André hoje é um pregador do Evangelho. Ele transformou a mente dele, ele veio para um mundo diferente. E dentro desse contexto, André, eu já queria te perguntar, quem era o André e o que o André pensava, o que o André antigamente pensava, e o que foi que mudou, o que foi que levou o André a pensar na mudança de mente, na mudança de comportamento. Assim, para o pessoal que está em casa, eu queria que você falasse assim, ó, eu era assim, pensava assim, e depois você vai falar para nós realmente o que foi que levou isso, tá bom? Sim. Bacana. Primeiramente, irmão Fabrício, quem era o André Lucas? O André Lucas era um jovem que, infelizmente, tomou algumas decisões erradas na vida. Em torno de 15, 16 anos, eu comecei a tomar algumas decisões que ocasionaram alguns problemas. Eu, inclusive, até já recebi um conselho, e esse conselho é o seguinte: nós temos controle sobre as nossas decisões, mas não temos controle sobre as consequências que virão. É por isso que eu preciso ter muito cuidado e analisar muito antes de tomar uma decisão. Então, eu tenho que falar todo um contexto, porque eu vivia com minha mãe e chegou uma fase de 11, 12, 13, a pré-adolescência para a adolescência e aí a juventude chegando. Eu comecei a fase rebelde, né? Que o jovem quer mandar no próprio nariz, o jovem quer curtir, quer ali experimentar o novo. E isso estava acontecendo na minha vida. E minha mãe sempre dizia para mim chegar mais cedo e eu acabava deturpando o horário. E começou assim. Eu saía de casa pela manhã, voltava à noite. E aí foi começando. No início não tinha muito problema. Mas com o passar do tempo eu já comecei a conhecer o álcool, né? Já ali, com curiosidade, experimentei o primeiro gole de cerveja, já gostei. E aí fui gostando. E aos 13 anos eu tomei o meu primeiro porre. Eu lembro que foi com uma cachaça muito conhecida aí pelo povo, aqui do sertão, foi Ipioca. Meu irmão, eu tomei 5 doses e foi de uma só vez. Cara, eu cheguei em casa tonto, vomitando, e minha mãe perguntava: André, o que foi que aconteceu contigo? André, o que foi que aconteceu contigo? E eu vomitando, sabe, embolando a língua, e eu dizendo: mãe, eu bebi, mãe, eu bebi. Meu Deus, André, dessa idade, e ela começou ali a chorar, e ali eu creio que foi um abalo para aquela mãe, que era uma mãe evangélica, que sempre me ensinou ir para a igreja, sempre me ensinou quem era Cristo.
Então, foi aí que começou minhas decisões erradas. E diante disso, eu fui cada dia mais me aprofundando, decidi me afastar dela e me afastei literalmente, de maneira que eu ia poucas vezes lá em São Miguel. Quando ia, que é a cidade da minha mãe, São Miguel do Tapuio, era apenas para farrear. Então, começou a entrar o álcool. Depois do álcool, já experimentei entorpecentes, que já são drogas ilícitas. E daí em diante, foi as decisões que eu tomei, elas me causaram sérios problemas. Então, o André de antigamente, Fabrício, era o André que tomou decisões erradas, se afastou de um ponto principal, que é a família, ou seja, eu preferia me abrir com os outros do que me abrir com a minha própria família. Então, esse era o André de antigamente. Esse era o André que tomou decisões erradas. André, a gente viu que realmente é complicado essa decisão que o André... Mas, André, chegou em qual... Assim, não sei se você lembra onde é que iniciou, onde é que você se chegou, você se olhou no espelho e falou assim, tenho que mudar. Onde foi esse momento? 2020, nós estávamos enfrentando aí a pandemia e aquele tempo foi um tempo de muita reflexão, entendeu? De maneira que eu estava vivendo a minha vida e ali eu participava de algumas farras, como festas, e aquele momento ali, todas as festas elas cessaram. E quando todas as festas cessaram, eu tive que abrir os meus olhos para a realidade. Porque como é que o jovem ele faz para fugir de problemas emocionais? Ele vai ali no álcool, ele vai ali no barzinho da esquina, ele vai ali no cigarro, ele vai ali numa maconha. Então, devido ele não conseguir compreender e ele não querer também enfrentar aquela ferida que está aberta dentro dele, ele vai buscar algumas fugas emocionais. E quando a pandemia veio, infelizmente, ela fechou as portas e felizmente. Para mim foi felizmente. Para uns foi infelizmente, mas para mim foi felizmente. Por quê? Porque ali foi um abrir de olho para mim. Então, Fabrício, as dores elas começaram a permanecer e a intensificar-se na minha vida. Como assim? De maneira que quando eu entrava num quarto e aquele quarto ficava silêncio, o meu interior gritava. Eu podia dizer que eu estava vivendo uma ansiedade e por que não dizer uma depressão? Eu chorava sozinho, muitas vezes eu coloquei corda no meu pescoço, só não me matei pelos ensinamentos de minha mãe, que era justamente o ensinamento do Evangelho, porque a minha mãe falou que havia 2 caminhos. E esses 2 caminhos nós que escolhíamos trilhar. Então, eu só não me matei mesmo devido à dor, porque quem se suicida, ele não quer tirar a própria vida. Ele quer tirar a dor que está dentro dele. Então, eu passei por tudo isso, todas essas dores, processos que foram processos mesmo de feridas emocionais que havia dentro de mim. E se eu não parasse para tratar isso, irmão Fabrício, eu sempre iria tomar decisões que iriam gerar frustrações. Então, o André Lucas, ele teve assim uma reviravolta, uma certa noite que eu tinha tomado algumas decisões erradas e eu vi que isso tinha gerado realmente um problema na minha vida. Eu estava deitado em uma rede e eu comecei a olhar para cima. E olhando para cima, irmão Fabrício, eu comecei a olhar, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que está acontecendo comigo? Sabe, eu comecei a me fazer perguntas. O que eu estou fazendo? Aonde eu estou? Por que eu estou assim? Porque, irmão Fabrício, chega um tempo que as pessoas começam a andar inconscientemente. Chega um tempo que tem jovens que, de passar por tantas feridas emocionais que mal resolvidas, eles andam inconscientemente. Você sabia que 95% das nossas ações, isso eu aprendi com o irmão Edvan. O irmão Edvan também, que é uma pessoa que está trabalhando no autoconhecimento, me ensinou muita coisa. Você sabia que 95% das nossas ações, atitudes, elas são inconscientes? E as memórias inconscientes, ela vem de traumas do passado. Tem muitos jovens que não é porque eles querem estar em drogas, no álcool, na prostituição, não é. É porque há dores que levam eles para isso. Então, eu comecei a refletir e a virada de chave na minha vida foi justamente devido a uma reflexão. E aí eu vi que minha vida não estava certa.
O caminho que eu estava me direcionando, o caminho que eu estava percorrendo, era um caminho de dor, de sofrimento, e o final era uma morte tenebrosa, era uma morte sem muito respaldo, eu não iria deixar nenhum legado. Talvez se perguntasse, quem foi André Lucas? Não, André Lucas foi só mais um jovem que decidiu farrear. Hoje, se você perguntar quem é o André Lucas é pregador do Evangelho, escritor, já tenho 2 infoprodutos escritos, então eu estou deixando meu legado. Mas quem era André Lucas antes? Era alguém que não tinha identidade, era alguém que não tinha propósito, era alguém que não sabia o que queria da vida, estava perdido, estava cego. E irmão Fabrício, foi exatamente nesse momento que eu disse, eu vou voltar para a casa do Pai, porque nós que seguimos o Evangelho, nós temos Deus como Pai. A minha mãe havia me ensinado, e é por isso que a Bíblia diz, ensina o teu filho pelo caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça, ele não se esqueça. A minha mãe havia plantado uma sementinha em mim. Mesmo que devido às circunstâncias da vida, eu tomei decisões erradas, mas a minha mãe, ela plantou. E ali naquele momento de reflexão, Cristo falou comigo através do Espírito Santo. E eu fiz uma promessa a Deus, eu vou voltar para a tua casa. Eu estava passando por um processo bem difícil. E se esse processo fosse resolvido, eu iria voltar e permanecer. E até hoje, são quase 3 anos servindo a Deus. E Deus tem feito em uma intensidade muito grande, porque eu me permiti ser moldado. Abri mão de muita coisa. E hoje eu estou aqui. Então, essa é a velha criatura e como ela deu essa guinada, essa mudança. Eu vendo o André falando, a gente vê realmente essa mudança, esse estilo. Porque, André, eu me recordo realmente desse André do passado, que você também era aquele jovem que se jogava. Ah, intenso. Eu lembro muito disso, intenso. E hoje você é intenso, mas de uma forma certa, de uma forma correta. Eu acho que realmente eu lhe parabenizar por essa atitude, por essa nova pessoa que você é. E este André que a gente está aqui hoje apresentando para vocês, é o André que eu queria, através desse exemplo, tá trazendo essa mudança de mente, desse comportamento, dessa atitude, porque você teve tudo isso. Teve a atitude, teve a mudança de mente, e não foi fácil. Não foi fácil. É hábitos que são construídos, irmão Fabrício. Porque quando a pessoa, o nosso cérebro, ele é habituado. Como assim, irmão André? Ele é habituado de maneira que tudo que você repete, o teu cérebro vai chegar um tempo que ele vai fazer automaticamente. Ou seja, eu repetia todo final de semana, eu tinha que ir para o bar, eu tinha que encher minha cara, eu tinha que fumar cigarro, eu tinha que fazer esse tipo de coisa, porque senão o meu cérebro já sentia. E no início, gente, a transformação é um processo que não é fácil. Você quer transformar a sua vida? Primeiramente, você precisa do poder do Evangelho. Por que você está falando que é pelo poder do Evangelho? Porque eu só posso falar o que eu já vivi e do que eu já senti e do que deu certo na minha vida. Eu não venho aqui trazer algo que não deu certo na minha vida. Vocês estão vendo aqui uma prova viva aí da casa de vocês, alguém que realmente recebeu o poder do Evangelho e o poder do Evangelho trouxe essa transformação. E é exatamente isso que Jesus Cristo faz. O Evangelho é exatamente isso, pessoal. Ele traz essa transformação. Gente, então assim, a gente queria estar agradecendo, né, a todos vocês que já estão aqui com a gente. Olha, eu vou dar uma volta aqui nas nossas redes sociais e já agradecendo aqui o pessoal do YouTube, viu, André? O Lucas Rafael, assim, ó, a paz do Senhor, está aqui com a gente. O Gilson Carlos Galdino de Brito também está aqui. Boa noite. O Camelo na TV também está no YouTube com a gente aqui. Boa noite. Abraço pro Camelo. Camelo, forte abraço também. Forte abraço. Aí, viu? O Tony Santos, tá? Lugar aí, meu irmão. Dá lugar aí, meu irmão. Tony Santos, deve ser algum seguidor seu aí. Tony Santos é líder de jovem também lá de São Miguel do Tapuio. Deus abençoe. Que legal, bacana. Obrigado, viu? A Lavínia Castro, testemunho muito forte. Deus abençoe, irmã Lavínia. Autêntico Futebol. Sempre acompanha a gente aí também pelo YouTube aí. Pai do Senhor, meu irmão. Não sei quem é o irmão. O Rafael tá com a gente. O Josimeire Silva tá aqui dando glória a Deus aqui no nosso podcast, tá bom? Muitas pessoas participando aqui. Felipe Germano, cara, aquele abraço. Um profissional de mão cheia lá da cidade de São Miguel. Um abraço pro Felipe Germano. Felipe, forte abraço, meu irmão. Tamo junto, viu? A Gisélia tá com a gente lá também, o Francisco Iome, o Miguel tá com a gente lá em São Paulo também.
muitas pessoas participando aqui com a gente aqui. A Rayane Andrade, né? Tá aqui. Boa noite a todos. As entrevistas servem de exemplo para muitas pessoas, realmente. Compartilha nossa live, viu? Forte abraço para todos vocês que estão aqui com a gente, que estão aqui ao vivo com a gente. André, vamos aqui. Queria estar perguntando para vocês sobre esse tema que a gente escolheu hoje para a gente conversar. Por que a gente... sempre eu gosto e sempre eu vou estar colocando esses temas que a pessoa, o convidado... Eu pergunto sempre ao convidado qual um tema que a gente pode estar tratando hoje sobre essa mudança de mente. E você já foi rapidamente comigo falando assim... Fabrício, o poder do evangelho na sociedade. Na sociedade. Me responde, o porquê que você escolheu esse tema? Porque o evangelho, irmão Fabrício, ele quebra o sistema. Como assim, irmão André, o evangelho quebra o sistema? Jesus Cristo, ele veio numa época onde o sistema religioso estava dominando. E também havia uma ditadura política, que era a ditadura do povo romano sobre Israel. Era um jugo que estava acontecendo. Então, o que o povo de Israel esperava? Eles esperavam um Messias que vinha libertar eles, mas libertar de uma forma política. Ou seja, esse Messias ele tinha que ter poder aqui na terra. E Cristo não veio para isso. O propósito de Cristo foi muito além. Porque Cristo sabia que não era uma mudança política que ia gerar uma transformação na sociedade. Não era uma transformação religiosa que iria gerar uma transformação na sociedade. Cristo sabia que o homem, ele teria que mudar o seu interior. Aí muitas pessoas acabam se enganando. Vamos tirar político de tal lugar porque vai transformar. Vamos colocar esses projetos porque vai transformar. E Cristo sabe, a verdadeira necessidade do homem é aqui. Eu só mudei a minha vida porque eu entrei para dentro, aqui, se interiorizar para dentro. Então, Cristo, ele veio justamente para fazer essa revolução, essa transformação interior. Você sabia, irmão Fabrício, que o nosso exterior, ele se resume ao que tem dentro de nós? Porque em Brasília nós podemos ver várias notícias de corrupção. É justamente pelo interior do homem, pelo que o homem tem dentro de si. E é por isso que eu escolhi esse tema, porque o evangelho ele vai confrontar o sistema. E para que o sistema continue de pé, é necessário que haja pessoas cegas, sem entendimento espiritual. Então é exatamente por isso que eu escolhi essa temática. É uma temática bem interessante porque ela muda. A questão do evangelho ele muda a mente. Assim como a gente pensou, a gente colocou, que realmente colocou isso, do meta, da questão de mente. A gente vive num mundo hoje que ele muda constantemente. Isso. E aí a gente vive num mundo de internet, a gente vive num mundo digital, a gente vive num mundo que está ali na palma da mão, a notícia, está ali rapidamente... algo que às vezes não é verdade, fere, mata, rouba a atenção. Então a gente vive num momento que você escolheu. Então, assim, mas assim, a sua concepção em relação à questão do evangelho. O que é o evangelho para você? O evangelho, por exemplo, nós temos aqui, vocês estão vendo aí de casa, tá vendo esse livro? Esse livro é a Bíblia Sagrada. Nesse livro nós podemos ver que existem 4 livros, e esses 4 livros são a doutrina de Cristo, que no caso é os evangelhos. Evangelho segundo escreveu Marcos, Evangelho segundo escreveu João, Evangelho segundo escreveu Mateus e Evangelho segundo escreveu Dr. Lucas, um doutor que fez pesquisa sobre a vida de Jesus, teve com pessoas que andaram com Jesus, teve com apóstolos que viveram e escutaram Jesus, e aí ele fez toda essa narrativa. Então, João, por exemplo, João foi um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, amigo íntimo do Senhor, e nós podemos analisar a doutrina de Cristo. O meu microfone caiu um pouquinho aqui. A doutrina de Cristo através dos evangelhos. Então, o sentido original do evangelho é boas novas. Deixa eu dar um feedback aí com o pessoal. Tá ouvindo bem aí, todo mundo? Olha aí para mim. Tá bacana? Então, o sentido original
do Evangelho é boas novas, ou seja, uma boa notícia. Às vezes, irmão Fabrício, só o que acontece são pessoas ouvindo má notícias. E as más notícias, ela tem uma viralidade, viral, viraliza numa rapidez tão imensa, de maneira que chega nas casas e começa a assustar, causar depressão, causar ansiedade, síndrome do medo, síndrome do pânico. As pessoas ficam apavoradas. E muitas vezes, devido a isso, as pessoas estão precisando apenas de uma notícia de esperança. E quem é que pode trazer essa esperança? Você vai olhar para o mundo e vai dizer, meu Deus, parece que está só piorando. Aí que entra o Evangelho, que é as boas novas de Jesus Cristo. Que é as boas novas que nos promete uma vida vindoura, aonde não há dor, aonde não há sofrimento e aonde as ruas, irmão Fábio, olha só, essa é uma promessa para os cristãos. Eu não sei se você é cristão, você que está aí em casa, mas há uma promessa para nós cristãos. Nós vamos andar em ruas que são de ouro e de cristal. Então, o Evangelho é exatamente essa boa nova, mas para isso nós precisamos entender princípios espirituais. O homem é caído espiritualmente. E enquanto o homem não reconhece que ele é caído espiritualmente, ele não pode ir até a Cristo. O homem é dependente de Deus. E isso nós vamos lá para o Jardim do Éden. O homem comeu do fruto proibido, onde Deus diz para não comer. E aí houve a queda. O que é a queda? A separação de Deus. Enquanto o homem estiver separado de Deus, irmão Moisés, ele vai sentir sempre uma angústia interior, na alma, um vazio. E é exatamente essa separação que ele tem de Deus devido à entrada do pecado no mundo. André, muito bom estar aqui. O André, para quem ainda não conhece o André está morando hoje atualmente em São Miguel. São Miguel do Tapuí. São Miguel do Tapuí. O André é líder de jovens na Assembleia de Deus Missão. Lá da cidade também de São Miguel. Então, hoje o André é escritor, é pregador, líder de jovens, está morando atualmente em São Miguel do Tapuí, já morou em Castelo. Isso. Por isso que o André tem essa autoridade realmente de estar falando sobre isso. A gente convidou ele para estar falando sobre essa temática de hoje. André, eu queria que você falasse agora uma forma para essa juventude de hoje. Como essa juventude de hoje pode iniciar? Aonde ele pode pedir essa ajuda? Porque assim, a gente vive num mundo que eles estão mergulhados em um mundo virtual, vamos dizer assim, e em outros locais também que eles não conseguem sair. Então, é um mundo de morte. A gente pode dizer que vive num mundo de zumbi. Não é filme, é realidade isso. Então, eu queria que você falasse pra gente como dar o primeiro passo. Como foi que o André conseguiu dar o primeiro passo? Como é que foi? Se foi fácil? Como é que ele pode estar pedindo ajuda? A quem recorrer? Primeiramente, no meu caso, entra a questão da fé, entendeu? Entra a questão da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E como eu falei, a minha mãe havia plantado fé no meu coração. A pessoa, ela precisa reconhecer que precisa, no meu caso, eu estou dando o meu caso e você pode aí tirar uma lição para a sua vida. Eu reconheci que precisava do amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele nos surpreende. O amor de Deus, ele é diferente. O amor de Deus, ele é a fonte de todo o amor. Só que as pessoas, às vezes, irmão Fabrício, o que eu acho e o que eu vejo, isso é bíblico. Não é nem o que eu acho, é bíblico. Existem pessoas que falam assim, eu amo a Deus. Eu quero Deus. Deus é minha vida. Deus é o meu tudo. Cristo pregou sobre isso. E isso ele pregou sobre o que o profeta Isaías tinha pregado há 700 anos atrás, cerca de 700 anos atrás. Ele diz, esse povo me honra de lábios, mas o seu coração está distante de mim. Porque o que vai me fazer estar próximo verdadeiramente de Cristo é eu entender que eu preciso me arrepender. Arrependimento não é algo ruim. Cristo, quando inicia seu ministério, ele vai começar, olha, arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é o arrependimento? É justamente, eu vou dar uma analogia aqui para você possa entender melhor. É justamente quando o meu coração está inclinado para as coisas dessa terra. Eu só penso nas coisas dessa vida, eu só penso nos problemas daqui, eu só penso nas coisas daqui e nada mais. Aí o meu coração, a minha mentalidade, os meus desejos estão inclinados.
De maneira que, quando eu me arrependo, essa inclinação se volta para Deus. E aí eu começo a cumprir o que está na palavra de Deus. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças e com tua alma. E é isso que a juventude precisa entender. Cristo não é uma religião, querido. Cristo não é uma religião, querida. Você pode ter um encontro real com Deus. Se fosse dizer assim, irmão André, você está seguro porque você está numa denominação? Eu sirvo a Deus numa denominação. Mas eu não estou seguro em Deus porque eu sirvo a denominação. Mas é porque eu tive um encontro real com Cristo. De maneira que eu senti a presença dele na minha alma, sarando as minhas feridas, curando tudo aquilo que havia como ferida e estava fazendo eu tomar um caminho errado. Eu lembro da primeira vez que eu senti Deus. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu senti Deus. Eu estava em um culto e ali, como uma pessoa que anseiava, igual o salmista, minha alma tem sede de ti em uma terra seca e cansada. Eu abri os meus braços e falei, Pai, me perdoa pelos meus pecados, eu quero te receber. E ali, irmão Moisés, eu tive uma visão com Jesus Cristo. Não uma visão bem clara, mas eu entendi. Ele me mostrou um homem no madeiro sendo crucificado. E as minhas lágrimas começaram a cair. E ali eu comecei, obrigado pelo teu amor. Parece que eu nunca consegui entender por uma ótica minha. Mas quando o Espírito dele se aproximou de mim, ele me fez entender o que era realmente o amor de Jesus Cristo. O que era realmente o amor do Pai. E parece que cada lágrima, quando caía, era uma ferida que era curada. As palavras de maldição que eu tinha recebido começaram a ser dissipadas. A palavra que dizia que eu não ia dar certo, a palavra que dizia que eu ia tomar um rumo totalmente contrário, elas começaram a ser quebradas, porque esse é o poder do Evangelho. E esse poder transformou um jovem que não tinha muita condição de ter uma vida que está vivendo hoje. Porque tudo que eu estou vivendo hoje, eu até vinha de São Miguel para cá, eu falei assim, meu Deus, tudo é o Senhor. Porque eu nunca imaginei ter tamanha honra. Eu nunca imaginei estar onde eu estou. Então esse é o poder do Evangelho e os jovens precisam se conscientizar nisso. É buscar ter um encontro real com Deus. Para recapitular tudo aqui, busque ter um encontro real com Deus. Eu achei interessante aqui a participação dos internautas. A gente tem aqui a Rita Ferreira, tá falando assim, dando boa noite. Muito interessante ouvir alguém tão jovem falar do amor maior com tanta propriedade e encantamento. Ela está falando aqui no YouTube com a gente aqui e usou a palavra transformação. André, transformação, ele veio quando você decidiu transformar realmente sua vida. Essa palavra, ela veio como transformação. Ela transformou a sua vida na escola, ela transformou a sua vida na família, ela transformou a sua vida no relacionamento como um todo. Como foi? Foi fácil? Foi difícil? Como é que é? Essa juventude, esse jovem está perguntando isso, porque realmente mudou. Se você decidiu ser transformado, tudo muda na escola, como? Tudo muda na família, como? Tudo muda no relacionamento. Esse relacionamento, sim, eu acho que envolve tudo. O namoro, envolve a questão da família, né? Então, fala pra gente um pouquinho sobre essa questão dessa transformação. Quando eu aceitei a Cristo, Cristo é maravilhoso. Quando ele sabe que nós realmente queremos viver uma transformação, não uma mudança. Tipo assim, tem gente que diz, eu vou mudar. Mudar é um estado passageiro. Transformação é um estado contínuo. Então, há uma continuidade nessa transformação. Ela é todos os dias. Eu posso dizer que eu estou vivendo ainda o processo de transformação. Todos os dias, quando eu acordo, eu preciso me permitir ser moldado por Cristo. Então, Cristo, quando entendeu o que eu realmente queria, ele colocou pessoas na minha vida. Inclusive, eu quero colocar duas pessoas aqui. Uma já tinha e a outra ele colocou. Uma era minha mãe e a outra pessoa é o professor Edivan. Ele colocou logo um professor na minha vida. Olha aí, uma pessoa que não gostava de estudar. Gente, meu irmão, eu passava na rapa, na escola. Os professores me suportavam.
Se tiver, inclusive, algum professor aí meu, me perdoe por todo o trabalho que eu dei para vocês, viu? Eita. Me perdoe, pelo amor de Deus. Tá sendo sincero. Então, quando Cristo entendeu, eu quebrei meu orgulho, fui falar com minha mãe. Minha mãe ficou feliz demais porque ela orava demais pela minha vida. E eu digo aqui, até se tiver alguma mãe aí presente, orem pelos seus filhos porque o poder do evangelho é real. E aí eu fui falar com minha mãe, voltei para a casa da minha mãe, comecei a dar mais amor para a minha mãe. Aí eu entendi porque eu não dava muito amor para minha mãe. É porque eu não tinha conhecido o verdadeiro amor. A única forma de nós amarmos é quando nós nos conectamos com a fonte do amor verdadeiro. Qual é o amor verdadeiro? Deus. Se eu amo a Deus e recebo o amor de Deus, eu posso amar as outras pessoas. Então, eu comecei a falar também com o professor Edivan. O professor Edivan é uma pessoa que gosta de cuidar, uma pessoa que ama cuidar. E eu vou aproveitar, vai receber o convite para estar aqui. Todo mundo reconheceu o Edivan, viu? Pronto, vai abençoar demais. Então, o professor Edivan foi uma pessoa que me discipulou. Deus me aproximou dele e ele me discipulou. Ele começou a fazer eu extrair algumas coisas que estavam dentro de mim. Aí, diante disso, eu comecei a pedir perdão. Gente, eu pedi perdão para todo mundo que eu havia machucado. E é como Augusto Cury fala, irmão Fabrício. Quem fere é porque é ferido. Se você vê uma pessoa ferindo, é porque essa pessoa é ferida. E quantos relacionamentos meus não se frustraram devido a eu ser uma pessoa ferida? Então eu comecei a mandar mensagem para ex-namorada, eu mandei mensagem para alguns amigos que eu tinha acabado discutindo, tinha acabado ferindo essas amizades. E comecei, meu irmão, estou seguindo uma nova vida, me perdoe, me libere, porque eu também quero liberar você. E foi exatamente essa modelagem que eu comecei a trabalhar, a modelagem de Cristo. O que eu acho mais lindo de Cristo é que, eu levo essa palavra para mim, é que Cristo ele está com as mãos cravadas no madeiro, derramando sangue, sendo zombado, escarnecido, e ele olha para o céu e diz, Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que fazem. E aí eu falei assim, meu Deus, se Cristo perdoa diante de tamanha dor, quem sou eu para não perdoar? E o perdão ele foi crucial na minha vida, perdoar muitas pessoas. O perdão é crucial. É verdade. André, para ter uma vida de transformação, para tomar essa decisão que você tomou, e estar falando todas essas palavras que realmente Cristo mudou sua vida, que Ele tem poder para salvar, qual foi as decisões que você teve que tomar, tipo, em relação à questão de relacionamento? Porque eu tenho certeza que teve aqueles relacionamentos, aqueles amigos, sim. que o André teve que falar assim, bom, aqui eu vou ter que parar por aqui. Ou então aqueles que realmente se afastaram porque você disse não para aquilo que você fazia antigamente. Então, assim, foi uma vida de transformação, mas que deixou para trás comportamentos, atitudes e formas de pessoas que não te levavam para o lado do bom, mas sempre que tinha aqueles que queriam te levar para o lado mal. Ou seja, para o mau caminho. Teve isso? No caso, irmão Fabrício, o que acontece? Num processo de transformação, quem quer se transformar vai te seguir. Quem não quer transformação não vai te seguir. Então, eu sempre deixei bem claro que eu estava tomando um rumo novo, uma nova vida, e diante disso era novos lugares, eram novas conversas. Inclusive, por exemplo, eu não falo palavrões. E hoje vira um princípio meu. Eu abomino quem fala palavrão. Para mim, me fere os meus princípios. Então, você tem que mudar muitos conceitos. Irmão André, mas você tá se achando mais do que os outros? Não. É um princípio que eu tenho comigo e eu sei que isso não é sadio para a alma. Porque é como Jesus Cristo falou, o que contamina o homem é o que sai da boca. É o que sai da fala. E Jesus ainda falou, a boca fala o que o coração está cheio. Então, se eu estou purificando meu coração com a presença de Deus, eu tenho que andar conforme isso. Eu tenho que andar conforme essa purificação. E mudou muita coisa. Inclusive, eu tinha uma vida sexual ativa. Relacionamento fora do casamento. Então, para mim, foi uma nova vida e uma decisão radical, porque imagina aí, de repente você mudar tudo isso
E a vida sexual, ela é uma questão fisiológica, é uma necessidade fisiológica do ser humano. E aí, de repente, uma pessoa que tem o hábito de fazer certa coisa, ele mudar de repente... Radicalmente, nem todo jovem quer passar por esse processo. Nem todo jovem. Os jovens querem curtir e tal. Mas não, eu sabia que o que ia fazer bem para a minha alma era tomar essa decisão. E eu me orgulho de falar isso. Como é que se diz? Os jovens precisam entender que Cristo é suficiente. Tu se arrepende, irmão André, de ter tomado essa decisão? Não. Porque hoje eu posso entrar no quarto em momento de silêncio. Eu posso ouvir a voz do Espírito Santo. Ao invés de ouvir uma voz de dor, de angústia, ferida na alma. Então, gente, eu não sinto nem falta. E eu acredito que Deus um dia vai colocar uma mulher de Deus, porque um jovem de Deus tem que ter uma mulher de Deus. Uma pessoa de Deus. A única forma... Não tem como ter um julgo desigual. Há, como é que se diz, concordância entre luz e trevas? Não há. Então, eu espero no Senhor, estou esperando no Senhor, quero seguir os princípios que Ele ordena na sua palavra e não me arrependo nem um pingo desse processo. Eu vejo que realmente foi um processo que eu tenho certeza que não foi fácil. Não. Mas que eu vejo também, o André, tem algumas pessoas falando assim, mas como é que pode um jovem tão jovem, né, tá falando dessa propriedade, tá sendo assim? André, não foi fácil. E outra, hoje o André vive nesses mesmos dias que todo mundo vive. Que tem a atitude de passar por cima da fala de um pai, de uma mãe. Porque tem muitas pessoas que falam assim, olha... eu não consigo controlar meu filho. Eu digo não, ele passa por cima de mim. Então ele toma uma decisão, ele foge, ele mente, ele sai de casa falando que vai para um lugar, de repente vai para outro. Ele vive uma vida de depressão, depois não entende porque se machucou, porque eu não fui seguir aquele que minha mãe disse para mim não ir e eu fui. Hoje eu estou aqui quebrando minha cara, hoje eu teve isso, teve aquilo. O André também viveu dessa forma, mas tomou uma decisão. De viver uma vida diferente, de realmente tomar essa decisão de se transformar, de realmente respeitar a família, respeitar o pai, respeitar a mãe, porque a própria Bíblia, ela relata isso, eu acho interessante, que se você respeitar o pai e mãe, até a vida é prolongada. Isso, é um princípio. É um princípio. Então, assim, muitos jovens não entendem isso. Mas como é que vai isso? Lógico, o seu pai, sua mãe, sua família, jamais ele vai dar um conselho para o seu mal. E às vezes um amigo, né? No fruto da emoção. Vai lá e mostra isso. É bem por aí, né, André? Há um ditado popular que diz assim, me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. A Bíblia diz assim, as más companhias corrompem os bons costumes. Se eu quero ter um bom costume, eu não posso andar com más companhias. Por exemplo, nós somos, um estudioso falou que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Se eu convivo com pessoa que se prostitui, que se droga, que não quer saber nada da vida, eu vou me tornar a média dessas pessoas. Agora, se eu ando com pessoas que querem amar a Deus, amam a oração, amam a igreja do Senhor, o que é a igreja? Eu não estou falando de parede, eu estou falando de uma igreja espiritual que ama o povo de Deus, eu vou me tornar esse tipo de pessoa. Então, você é a média das 5 pessoas que você mais anda. Você sabia disso? Então, cuidado, tenha cuidado. Como é que você quer viver uma vida próspera, uma vida alegre, uma vida feliz, se você está convivendo com pessoas que não são assim? E outra, eu entendi no meu processo que, por mais que eu tivesse aceitado a Cristo, eu ainda não tinha um alicerce para influenciar. Hoje eu já posso dizer, hoje eu já tenho um alicerce que Cristo me deu, pela graça e misericórdia dele, que eu posso estar, através das minhas redes sociais, influenciando, apresentando Cristo. Já levei alguns amigos meus, da época que andava comigo, para a igreja. Alguns já visitaram, outros já prometeram. Mas eu oro por essas pessoas. Sempre apresento nas minhas orações para que Cristo os visite. Porque eu sei, irmão Fabrício, que além de uma decisão, há uma barreira espiritual. Há um mundo espiritual à nossa volta.
E não é fácil para o homem sair da cegueira espiritual. Há cadeias, há correntes que aprisionam o povo. Se você for perceber, Jesus Cristo, lá em Marcos capítulo 5, ele vai numa região chamada Gadara. E nenhum religioso daquela época ia naquele lugar. Por quê? Porque culturalmente era um lugar de povo impuro, porque eles criavam porcos. Eles criavam todo tipo de animal e era um lugar impuro, e os religiosos, como eles viviam apenas uma religiosidade, eles não iriam lá de jeito nenhum. Mas Cristo pegou o barco, foi com seus discípulos na região de Gadara. Quando ele chega lá, há um homem possesso de demônios, com legião de demônios. De maneira que esse homem tem força, irmão Fabrício, para quebrar correntes com sua própria força. Ele andava, irmão Moisés, pelos cemitérios e andava clamando pelos montes. Ninguém conseguia contê-lo. Aí, quando Cristo chega, o homem que está no cemitério, ele vai para a presença de Jesus. Porque quando Jesus chega na vida de alguém, aquilo que está errado vem para o lugar certo. O homem que estava no cemitério teve que vir para a presença de Deus. Então, Jesus Cristo liberta aquele homem e toda aquela população, toda aquela sociedade tem que presenciar o poder do Evangelho. Então, Cristo, ele é a fonte da vida, ele é a solução, mas as pessoas precisam reconhecer que há uma fortaleza espiritual lutando contra a nossa transformação. Há poderes, principados, potestades, que são seres malignos que lutam contra a nossa transformação. Você acha que o nosso inimigo espiritual, ele quer ver bem? Ele quer ver sua família estruturada? Ele quer ver seus filhos bem? Ele não quer. E ele vai lutar com todas as suas forças para fazer com que isso não aconteça. Mas deixa eu dizer algo para você. Eu libero como uma palavra de Deus para a sua vida. Agindo Deus na tua vida, quem impedirá? Deus é todo poderoso e ele pode fazer muito além do que pensamos ou imaginamos. Pessoal, esse aqui é o André. Você que está assistindo o nosso podcast. Nosso primeiro podcast é com o André Lucas, pregador do Evangelho, escritor. E eu esqueci de acrescentar aqui que também é acadêmico de teologia, né? Então, assim, bem completo, o André tá realmente transformado dentro dessas possibilidades de transformação de mente. Mais uma vez, queria agradecer, André, pela sua vida, por ter aceitado essa primeira parte, porque realmente esse nosso bate-papo, que eu vou chamar de bate-papo, que é MetaCast, que é justamente essa ideia. É uma ideia de transformação de mente. A gente está aqui porque a gente quer realmente conversar com pessoas que tragam para outras pessoas esse pensamento, que pode sim ser transformada a mente, pode sim ser trabalhado isso, que pode sim ser constante em nossa vida a mudança. E conheço, infelizmente, muitas pessoas que estão perdidas e estão aí de uma forma que não vivendo uma vida por viver. Infelizmente, temos muitas pessoas em casa com a doença do século. E eu queria trazer essa doença do século para cá, para a gente conversar sobre isso, que é qual? Depressão. Depressão. É algo muito comum, infelizmente, no meio da juventude, no meio não somente da juventude, mas de muitas pessoas. E o que é que traz essa depressão? É o medo da mudança. É o querer mudar e não conseguir. Não somente por si, por forças próprias, mas também por forças de outras pessoas. Sim. Não quer mudar hábitos, violência. Então, tudo isso. Então, eu queria trazer para a gente bater esse papo aqui e você vai segurar um pouquinho agora para responder essa minha pergunta, porque eu queria estar aqui, pessoal, queria agradecer demais os nossos patrocinadores que estão aqui iniciando esse projeto, tá bom? A distribuidora, né, você vai encontrar aí a Cajuína Castelina, a melhor cajuína da cidade de Castelo do Piauí. Queria agradecer o distribuidor aí que está com a gente aí nesse projeto, viu? Também você vai achar também a Água Viena e também é parceiro AP Gás, o melhor gás da cidade de Castelo do Piauí. Também falar aqui, nosso patrocinador Uninta, né? A Faculdade Uninta também, Centro Universitário Uninta, Polo Castelo do Piauí, estão com novas turmas aí. Você pode procurar aí o Hernandes, professor Hernandes, que também vai estar conversando com a gente aqui, batendo um papo qualquer dia desse, mas já queria estar agradecendo. Visita aqui o polo da Uninta, fica até o lado do Hospital de Castelo do Piauí. Vai lá, que você vai, com certeza, cursar aí o melhor curso que você, com certeza, vai achar. Queria também apresentar para vocês, gente, você que está aí querendo
vender mais e não tem essa oportunidade, a gente está aqui também, ó, disponibilizando para você a Ponte Mini. É a maquininha do Mercado Pago, onde você pode passar cartão de crédito, onde você pode estar aí aumentando as suas vendas em relação a isso aqui. Coloca bem aqui, Moisés, aqui, ó, nessa câmera bem aqui, Moisés, ó, para me mostrar aqui, ó. Aqui, ó, melhor, volta aqui para mim, por aqui, ó, Ponte Mini. Você vai encontrar aqui com a gente, viu? Pode procurar aí, o Moisés Ricardo, qualquer aí. R$75. Não tem aluguel, ela é sua, a gente já dá configurada para você e você vai conseguir receber cartão de pé, Pix, tudo aqui na sua conta do Mercado Livre com as melhores taxas do mercado, tá bom? Então procura a gente aí e com certeza você vai estar junto com a gente. Também com a gente. Queria agradecer bem nossos outros patrocinadores, a Droga Cida, a melhor farmácia da cidade de Castelo do Piauí, tá bom? Forte abraço aí para dona Aparecida, que está aí também com um projeto maravilhoso aí, Café Conversa com a Aparecida Soares, muito bacana. Queria agradecer aqui, ó, nos coração, em nome da VTV, a entrevista que ela fez com a gente aqui. Eu vou te falar aqui, vou aproveitar aqui e pegar aqui o Moisés Ricardo, tá bom? Em relação aos nossos patrocinadores, tá bom? JL, comercial JL, também que já está agradecendo aqui também para ele, viu? Pax União, Amigos nas Horas Difíceis, Escola, Colégio Maximus Extra. A gente vai estar trazendo aqui o professor Marcos Paulo para a gente conversar também sobre educação, sobre mente. Ó, Central Eletro, um lugar de muito preço baixo. Você sempre vai encontrar ali com o pessoal da Central Eletro aqui na cidade de Castelo do Piauí. Advogado Eliardo Cerejo, também melhor, ele é especialista ali em várias áreas na cidade de Castelo do Piauí, tá bom? Lojão da Construção. Traz muita coisa boa, viu? O Celso está preparando aí muita promoção, muita coisa boa aí. Tem a promoção agora lá, com até 50% de desconto. São vários produtos com até 50% de desconto. A gente queria estar aqui convidando você para estar aí, indo até o lojão lá e conferindo lá. Muita promoção lá, muita coisa boa, viu? Solene Construção e também energia solar. Precisou de energia solar? É só procurar ali o pessoal da Sol N ali, que vai trazer ali um projeto de energia renovável para vocês, tá bom? Então, a gente agradece demais os nossos patrocinadores, as pessoas que fazem com que, André, a gente possa vir caminhar juntos, possa vir estar trazendo aqui para vocês essa questão aqui do podcast e de outros projetos também. Esqueci de falar aqui, mas eu falo agora. O Bruno Contabilidade é o nosso patrocinador também, número 1, empresário Júnior Abreu, prefeito Magno Soares. Queria agradecer a todos esses que, de forma direta e indireta, apoiam e ajudam a gente a estar aqui trazendo projetos novos como esse para a Web TV Castelo do Piauí, tá bom? Dando continuidade aqui no nosso bate-papo, meninos vão abastecer aqui o André com a água, enquanto a gente vai estar conversando aqui. Eu tô aqui com a minha aqui da Unita aqui. Olha aí. Bem bacaninha, beleza? Gente, mas acho que realmente tem que estar falando mais aqui é o André. André, a gente queria estar trazendo aqui esse tema, que é um tema bem complexo de se falar, sim, preocupante. Eu costumo dizer que ele começa realmente na juventude, como sempre, como os mais novos. E eu falo que sempre eu estava até discutindo agora com um grupo de amigos que necessitamos de projetos para essa juventude, para ser falado nas escolas. Sim. Porque eu mesmo eu tenho ficado perplexo com vários jovens que têm feito barbaridades, dentro de escolas. Eu acho que a gente tem que começar a ter projetos dentro de escola que possa vir falar sobre isso, sobre mudança de mente, sobre o evangelho no meio da sociedade, sobre como pode ser transformada a mente dessa juventude. Porque tudo inicia lá na frente deste celular. Que aqui, tudo está aqui. Você pode usar para o bem, mas pode usar para o mal. Mas eu queria te perguntar, André, o que é que você vê sobre esse contexto dessa depressão? O que é que tu acha que traz o jovem a ser depressivo, a se colocar? Você vai falar, mas eu quero acrescentar algumas coisas. Tá bom. Muito bem. Primeiramente, existe todo um contexto familiar, existe um contexto também escolar, por exemplo, como o bullying, acontece muito nas escolas, insultos que, às vezes, para alguns, ou para quem está insultando, parece não ser uma coisa muito séria ou grave, mas acaba que e isso é complicado. Gente, o que é a mente, os desejos e os pensamentos? No original grego, a palavra psique, ela deriva-se da alma.
E o que essa sociedade precisa? O que os jovens precisam? Eles precisam de um tratamento diretamente na alma. E com base nisso, eu quero falar com que um filósofo contemporâneo, não estou lembrado o nome dele, mas ele levantou uma tese, eu quero falar em cima dessa tese. A sociedade hiperconectada. Hoje nós temos, hoje você está aí da sua casa, de boa, assistindo aqui o irmão André Lucas e o irmão Fabrício, no MetaCast. Hoje nós temos essa acessibilidade, é muito fácil. Hoje você consegue falar com um parente seu que está lá no sul, se você estiver no norte, ele lá no sul, você fala com facilidade. As redes sociais, ela nos traz grandes benefícios. Portanto, há também grandes malefícios. Porque quando eu não uso com responsabilidade, aí que vai gerar alguns desconfortos que podem me fazer muito mal. Por exemplo, uma criança, irmão Fabrício, uma criança com o celular na mão. Isso tem malefício? Tem demais. E os pais estão usando muito essa fuga. Criança chorou? Pega, menino, para de chorar. Isso acontece demais, eu não julgo, devido ao estresse, porque tanto as crianças quanto os pais hoje estão estressados, devido a esse acúmulo de informação. O Augusto Cury falou que uma criança hoje ela recebe mais informação de uma só vez, em um pico de 10 segundos, mais informação do que Albert Einstein recebeu na sua vida inteira. Então, isso traz um malefício para o cérebro de maneira que pode gerar grandes deficiências futuramente. Ou seja, eu planto aqui para colher mais tarde. E as redes sociais, ela faz exatamente isso, irmão Fabrício. Ela faz exatamente isso. E por isso que nós temos que ter muito cuidado. Hoje, nós temos aí diversos meios de comunicações irmão Moisés, eles trabalham para nos manter presos. O Instagram, ele trabalha com algoritmo, ele estuda a mentalidade do ser humano. Eu mesmo trabalho com conteúdo online, eu fiz um curso. O que é que nós temos que gerar em vocês, espectadores? Atenção, desejo e ir bem na tua dor. O Instagram nos prepara para isso, tanto quanto as outras redes sociais. Aí você sempre vai estar lá pela atenção, pelo desejo, e você passa de horas ali. Horas. E isso aí vai gerando muito malefício para a alma. O que é a alma? Pensamentos, desejos e a emoção. É exatamente isso. Então, a juventude ela precisa sim tomar uma conscientização. Nós precisamos sim, a disciplina ela é importantíssima. O que é disciplina? Disciplina são regras. E eu não sou contra regras, porque regras mantêm ordens. E coisas que são desordenadas ou sem ordem são coisas que não têm controle. E se não tem controle, pode gerar grandes frustrações. Eu não sei se você de casa concorda comigo, mas é exatamente isso. As pessoas precisam se conscientizar. E hoje nós estamos nessa sociedade de pessoas hiperconectadas, mas isso gera grandes frustrações, gera ansiedade, gera depressão, é esse acúmulo de informação. E para você ver, em uma curtida que nós recebemos nas redes sociais, ela gera a mesma, se eu não me engano, é a dopamina, que é a mesma substância liberada no uso da cocaína. É a partir que você ganha um like, um comentário. Então, isso tudo é gerado no acesso. Tanto faz de bom como de bem. Tanto bom quanto bem. Então, o teu cérebro ele vai sempre querer. Há pessoas que não é viciada em cocaína, mas é viciada num like. Há pessoas que não é viciada em cocaína, mas fazem tudo por isso. Mas é viciada na visualização. Então, nós precisamos manter o equilíbrio. É por isso que o Evangelho ele nos dá esse respaldo. O poder do Evangelho, até mesmo diante dessa sociedade que nós estamos vivendo, porque Cristo equilibra isso para nós. Eu, por exemplo, como um bom evangélico, um bom cristão, na verdade, quando eu vejo que eu estou demais no celular aqui, eu poderia estar orando mais. Eu poderia estar lendo a palavra. Então, isso aí vai me mantendo equilibrado, de maneira que eu possa aí conciliar e assim a minha alma fica saudável. E, graças a Deus, uma alma saudável, ela costuma tomar decisões assertivas. É verdade. Gente, já estamos chegando aqui aos momentos finais do nosso primeiro podcast. Se a gente fosse falar desse tema e de outros, a gente ia passar aqui a noite inteira falando sobre isso.
Mas o MetaCast vai realmente estar falando sobre isso. Já queria estar aqui convidando para a próxima sexta-feira. A gente vai estar aqui recebendo o Juscelino Oliveira. Vai falar sobre gestão emocional. O Juscelino Oliveira vai estar conversando com a gente. E a gente já queria deixar você aí ligadinhos que na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, a gente vai estar aqui para estar tratando realmente sobre essa meta, sobre esse pensamento de trocar de mente, sobre esse bate-papo tão legal que a gente teve aqui hoje, que fala realmente sobre isso. É interessante que a gente está aqui, se fosse alguma tragédia, alguma coisa, o ser humano ele estava lá, assistindo, estava lá buscando saber o que foi que aconteceu. Sim. Como a gente está aqui tratando de um assunto seríssimo. Transformação. E transformação, a gente vê poucas pessoas se interessam até que precise. Poucos querem. Até que precise, né? Então, André, eu queria estar te agradecendo realmente por ter aceitado o nosso convite, de estar vindo aqui, de estar trazendo a palavra a essa juventude, mas eu queria que agora você trouxesse um conselho para todas as que estão nos assistindo e que vão nos assistir ainda sobre essa questão de transformação, sobre aquela questão. Isso eu queria que você fizesse nesse momento. Nesse exato momento, diante dessa oportunidade, eu quero dar um conselho para você que está assistindo. Eu quero que você comece a se fazer perguntas. Como está a minha vida? Aonde eu quero chegar e qual legado eu quero deixar aqui na Terra? Eu quero lembrar para você, isso é bem forte e como um bom evangelista, que o Senhor falou para mim que eu era o seu evangelista, eu tenho que pregar o evangelho. Um dia a morte vai bater. Um dia ela vai bater. Isso é tanto para o rico quanto para o pobre. Todos nós um dia iremos encontrar com a morte nessa vida. Ou seja, a morte é o maior medo do ser humano. O maior medo. O ser humano tem medo de morrer porque ele não tem a certeza. Mas o que acontece? Cristo veio justamente para nos dar essa certeza de salvação. Nos dar essa certeza de vida eterna. E Jesus Cristo veio para isso, para que você possa compreender isso. E eu quero dizer para você que nós somos um ser tricotômico, constituído de corpo, alma e espírito. Sabe essa respiração aqui? Ela vai voltar para Deus, porque é o espírito. Sabe essa consciência de entender o que é o certo e o que é o errado? É tua alma. Tua alma ela é preciosa para Deus e é ela que vai trilhar um destino. O teu corpo vai ser enterrado a 7 palmos. Então, esse corpo aqui ele envelhece, ele está sujeito a doenças, mas eu quero que você se preocupe nesse exato momento com tua alma, com a transformação da tua mente, com a transformação dos teus pensamentos. Será que você realmente vai querer viver uma vida mediana para sempre? Será que sempre você vai querer sentir essas dores? E diante disso eu quero apresentar uma solução para você. Essa solução transformou a minha vida e eu tenho certeza que ela transformará a sua também. Jesus de Nazaré. Não estou falando eu de religião. Estou falando de ter um encontro real com Deus. Sinta no seu coração ter um encontro real com Deus. E sabe como eu sei que você teve um encontro real com Deus? Suas ações, sua vida vai ser transformada e suas atitudes serão outras. Essa é a única forma. Não estou falando de você honrar com os lábios. Com os lábios todo mundo diz que ama a Deus. Mas que você tenha uma vida transformada em nome de Jesus. A gente queria aqui estar agradecendo mais uma vez o André por ter vindo, aceitado, vindo lá de São Miguel, tá passando esse feriado com a gente aqui, né? Batendo esse bate-papo aqui. Agradecer muito aí também o Moisés, o Vinícius que estão ali por trás, vocês não estão vendo ele, mas é muito importante estar aqui. Queria destacar também aqui, agradecer. Vem aqui, Moisés, vem. Queria aqui agradecer também, olha, não podia deixar de agradecer também o Salatiel, que deu aquele trato ali na questão do nosso som. De tudo aqui, tá aqui o André, tá aqui. Olha esse varão aqui abençoado. Abençoado demais. Grande André, pô. Aqui é grande, é abençoado, gente. Ó, contratem pra fotos. O homem aqui é qualidade. Não é puxando sardinha porque tá na minha frente, não. Aqui eu falo pelas costas também. O homem tem qualidade nas fotos. Tá até falando aqui pra ele que as fotos dele é rápida, ele manda com qualidade. É ligeiro. É verdade. Trabalho e compromisso. Então, André, a gente queria lhe agradecer, tá bom? E já convidar vocês a estar participando conosco aí da próxima sexta-feira, no mesmo horário. A gente vai estar toda sexta-feira aqui, no mesmo horário, uma vez por semana, trazendo essa proposta, trazendo aí esse bate-papo.
E futuramente, André, a gente vai trazer de novo, a gente está conversando, batendo de papo. Muito obrigado, meu irmão. Amém. Deus abençoe. Agradeço eu por essa oportunidade, que você aí de casa possa mandar para alguém essa live, possa ir. Tem alguém precisando, você vê que algum jovem está necessitando ouvir essa palavra, mande para ele, abençoe essa pessoa. E sempre esteja aqui com o irmão Fabrício, sexta-feira, às 19 horas. Vai ser benção, ó, MetaCast. Aí vai trazer muito conteúdo gratuito aqui na plataforma para você assistir e assim transformar a tua mente, e transformando a mente, tuas atitudes serão assertivas. Deus abençoe a tua vida. Queria estar também aqui, aproveitando aqui para a gente encerrar. André, você também tem um projeto na sua rede social. Queria que você também deixasse aí, é o momento de também, o horário, o dia, como é que é? Gente, quem quiser me seguir no Instagram, André Lucas. Você vai lá pesquisar André Lucas e também vai acompanhar. Eu tenho um live terça, quarta e quinta no meu Instagram, ao vivo às 10 horas da noite. E o tema é Vamos Aprender com a Bíblia. Eu tenho falado de assunto como vencer o medo, sobre mentalidade financeira. Eu falo também sobre questões espirituais. Eu trago tudo porque a Bíblia fala de tudo. Você sabia que a Bíblia fala de dinheiro, a Bíblia fala de divórcio, a Bíblia fala de juventude, a Bíblia fala de questões emocionais. A Bíblia tem de tudo. Todas as respostas estão aqui. Este livro aqui é como o Billy Graham falou. Billy Graham disse que já tinha lido o Jornal de Amanhã. Ou seja, eu já li a notícia de amanhã, já sei o que vai acontecer amanhã, porque a Bíblia é atual, ela se renova, não é um livro ultrapassado, mas é um livro constante e é atual. A Bíblia é a palavra de Deus. Gente, muito bem, chegamos ao nosso final, queremos agradecer a todos que ficaram conosco, compartilhe nossa live aí para todo mundo aí, e a gente agradece mais uma vez você que está com a gente. Eu também tenho 2 e-books, inclusive não lancei ainda, mas eu tenho um para os jovens aí. Mas eu creio que os jovens, como é que se diz? Essa temática assusta muito. Mas você que quer compromisso com Deus, quer realmente viver os princípios de Deus, o Moisés já adquiriu, É o e-book Não Namore. Irmão André, mas eu quero namorar, pelo amor de Deus. Mas não necessariamente você não vai namorar. Mas é que eu quero ensinar para você princípios e valores que você deve obedecer antes de um relacionamento. O que adianta? Muitas pessoas namoram, mas não dá certo devido a não ter uma mentalidade transformada e reconhecer que primeiro eu me relaciono com Deus, segundo comigo mesmo e depois com as pessoas. Então o e-book é praticamente isso. E o outro vai ser lançado, que é sobre batalha espiritual. Esse é forte. Amém? Vamos lançar. Vamos lá, vamos lançar e vamos trazer para todo mundo aí, quem quiser adquirir. Entre em contato aí através do Instagram, já conversa lá, já vê com o seu, tá bom? Então ficamos por aqui. Agradecer a todos que permaneceram conosco até aqui. Estaremos aqui próxima sexta-feira, se Deus assim permitir. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.